Sofia acordou sobressaltada com o som de vidros se quebrando na rua abaixo de seu apartamento em Lisboa. Era madrugada e o grito que se seguiu a deixou paralisada. Sai daqui, sua aberração. O coração dela acelerou quando reconheceu a voz. Era Clara, sua antiga agressora do colégio, agora uma mulher adulta, mas ainda carregando o veneno de anos atrás. Mas o que veio em seguida derrubou. Beatriz, a irmã mais nova de Clara, estava ao lado dela na cama, os olhos cheios de pânico, sussurrando. Ela descobriu sobre nós. Naquela noite, tudo desmoronou. Sofia, aos 28 anos, havia construído uma vida estável como professora de literatura na Universidade de Lisboa, longe das sombras do passado. Mas o destino, cruel e irónico, a havia unido a Beatriz, a irmã de quem a havia torturado na adolescência por ser lésbica. Elas se conheceram por acaso em uma livraria no Chiado, trocando olhares sobre um livro de Virginia Woolf, e o que começou como uma conversa inocente evoluiu para um amor profundo, escondido das famílias conservadoras. Agora, com Clara batendo na porta do prédio, exigindo explicações, Sofia sentia o peso de uma traição que não era dela, mas que ameaçava destruir tudo. Beatriz se vestiu rapidamente, o rosto pálido. Eu tenho que ir, Sofia. Se ela me vir aqui, vai ser pior. Sofia segurou seu braço, o peito apertado. Não vá. Enfrentamos isso juntas. Mas Beatriz balançou a cabeça, os olhos marejados. Você não entende. Minha família. Eles nunca aceitariam. Clara é a protetora, a que sempre me defendeu, mas ela odeia quem você é. Sofia sentiu uma pontada no coração, odiava ser reduzida a quem ela era, como se sua orientação fosse uma falha. Elas haviam passado meses navegando por esse segredo, com Beatriz lutando contra a culpa de trair a irmã, e Sofia contra o medo de reviver o trauma. No colégio em Porto, onde cresceram, Clara era a rainha das garotas populares e Sofia, a menina quieta que gostava de ler sozinha. Tudo mudou quando Sofia beijou uma amiga em uma festa, um momento de curiosidade adolescente que se espalhou como fogo. Clara liderou o bullying, apelidos cruéis, isolamento social, até um episódio em que espalharam fotos manipuladas dela pela escola. Sofia sofreu em silêncio, mudando-se para Lisboa aos 18 anos para escapar. Agora, Beatriz, que era apenas uma criança na época, representava uma redenção inesperada. Mas Clara descobrira mensagens no celular da irmã e o confronto era inevitável. Sofia desceu as escadas com Beatriz, o ar frio da noite de outono cortando como lâminas. Clara esperava na calçada, os punhos cerrados, o rosto vermelho de raiva. Você? Com ela? Beatriz, você enlouqueceu? Gritou, apontando para Sofia. Beatriz ficou entre as duas, tremendo. Clara, por favor, escuta. Eu amo ela. As palavras pairaram no ar e Clara riu amargamente. Amor? Isso é uma piada doentia. Depois de tudo que eu fiz para proteger você de gente como ela? Sofia sentiu a velha ferida se abrir, gente como ela ecoava os insultos do passado. Mas em vez de recuar, ela enfrentou Clara. Eu não sou o monstro que você pintou. E Beatriz escolheu-me amar. O confronto escalou. Clara agarrou o braço de Beatriz, puxando-a. Você vem comigo agora. Nossa família não tolera isso. Beatriz resistiu, lágrimas escorrendo. Não, Clara. Eu não sou mais uma criança. Eu escolho minha vida. Sofia assistia, o coração dividido entre o orgulho e o terror. Sabia que isso era apenas o começo. A família de Beatriz, católica devota, com o pai empresário conservador e a mãe envolvida na igreja, reagiria com fúria. E a dela própria? Seus pais, que mal aceitavam sua orientação, poderiam se afastar de vez. Mas ali, na rua escura, Sofia tomou uma decisão, não fugiria mais. Dias depois, o eco daquele confronto ainda ressoava. Beatriz voltou para casa, mas as ligações secretas continuaram, cheias de sussurros ansiosos. Sofia, sozinha em seu apartamento, revivia memórias dolorosas. Lembrava-se de como, após o bullying, trancou-se no quarto por semanas, questionando sua identidade. Porque eu pensara 1000 vezes.
Agora, com Beatriz, encontrara paz, mas o preço era alto. Clara ameaçava contar tudo aos pais, e Beatriz lutava internamente. Trair a família ou o amor? Sofia a encorajava: nós merecemos isso. Não é errado. Mas no fundo, duvidava: e se Clara tivesse razão? E se esse amor fosse uma vingança subconsciente? Beatriz, por sua vez, enfrentava o caos em casa. Clara a bombardeava com acusações: você sabe o que ela é. Vai destruir nossa família. Beatriz defendia: ela é uma pessoa boa, Clara. Você a julgou sem conhecer. Mas Clara revelava seu lado vulnerável: eu a odiava porque via nela o que temia em mim. Mas agora você me força a encarar isso. Essa confissão surpreendeu Beatriz. Clara, sempre forte, escondia inseguranças. Era o primeiro vislumbre de que o ódio tinha raízes profundas, talvez em repressão própria. Beatriz sentia o peso da lealdade dividida. Sofia marcou um encontro com Beatriz em um parque no bairro Alto. Elas sentaram em um banco, mãos entrelaçadas, escondidas. Precisamos contar aos seus pais, disse Sofia. Beatriz hesitou: eles me deserdariam. Meu pai já disse que a homossexualidade é pecado. Sofia apertou sua mão: então escolhemos-nos. Ou perdemos tudo. Era uma encruzilhada moral: Beatriz sacrificaria a família por amor? Sofia, revivendo seu trauma, questionava se valia a pena. Mas o beijo que trocaram ali selou o pacto: enfrentariam juntas. O dia seguinte trouxe mais tensão. Clara apareceu no trabalho de Sofia, fingindo uma visita casual. Você acha que pode roubar minha irmã? Sibilou. Sofia, atrás da mesa, manteve a calma: não roubei nada. Ela me escolheu. Clara riu: espera até os pais saberem. Veremos quem escolhe quem. A ameaça pairava, e Sofia sentiu o pânico crescer. À noite, ligou para Beatriz: ela veio aqui. Temos que agir. Beatriz, chorando: eu sei. Amanhã conto tudo. Mas no fundo, ambas sabiam que isso poderia ser o fim. A revelação aos pais de Beatriz foi um furacão. Elas foram juntas à casa familiar em Sintra, uma vila antiga rodeada de jardins. O pai, Manuel, um homem rígido de 60 anos, e a mãe, Isabel, devota à igreja, receberam-nas com olhares confusos. Beatriz, trêmula, anunciou: pai, mãe, eu amo Sofia. Somos um casal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Manuel explodiu: o quê? Isso é uma abominação. Como ousam trazer isso para nossa casa? Isabel chorou: Beatriz, pense na sua alma. A igreja ensina que isso é errado. Sofia, ao lado, sentiu o julgamento como facadas. Era o eco da sociedade portuguesa conservadora, onde o casamento gay era legal, mas o preconceito persistia em famílias tradicionais. Clara, já sabendo, observava do canto, os braços cruzados. Eu avisei, murmurou. Beatriz defendeu: isso não é uma fase. É quem eu sou. Manuel apontou para a porta: então saia. Não quero isso sob meu teto. Beatriz vacilou, lágrimas caindo. Sofia interveio: senhor, respeite sua filha. Amor não é pecado. Mas Manuel rebateu: você corrompeu. Saia da minha casa. Elas partiram, Beatriz soluçando no carro. Perdi minha família por você, disse, o tom acusador. Sofia sentiu culpa, não por mim. Por nós. Mas internamente, questionava se forçara demais. Nos dias seguintes, o isolamento cresceu. Beatriz mudou-se para o apartamento de Sofia, mas o ar estava pesado. Sinto falta deles, confessava Beatriz à noite. Sofia consolava: eles vão entender com o tempo. Mas Clara ligava insistentemente, alternando súplicas e ameaças: volte, Beatriz. Ela não vale isso. Beatriz resistia, mas o conflito interno a consumia: lealdade familiar versus amor autêntico.
Sofia, revivendo seu bullying, via paralelos. Clara me destruiu uma vez. Não deixe ela nos destruir agora. Mas Beatriz retrucava, ela é minha irmã. Você não entende os laços de sangue. Um encontro inesperado intensificou o drama. Sofia foi convidada para uma palestra sobre literatura que era em uma universidade em Coimbra. Lá, encontrou uma ex-colega de colégio que revelou, Clara sempre foi complicada. Ouvi que ela teve uma namorada secreta na faculdade. Sofia ficou chocada, o ódio de Clara era projeção? De volta a Lisboa, confrontou Beatriz, sua irmã pode ser como nós. Beatriz negou, impossível. Ela é casada agora. Mas a semente da dúvida foi plantada, adicionando camadas à traição. Beatriz decidiu confrontar Clara sozinha em um café no Rocio. Por que você me odeia tanto por isso? Perguntou. Clara hesitou, não é ódio. É medo. Nossa família. Se soubessem sobre mim. Beatriz arregalou os olhos. Sobre você? Clara admitiu, voz baixa, tive uma paixão por uma menina na universidade. Enterrei isso. Casei para agradar os pais. A revelação abalou Beatriz, Clara não era vilã, mas vítima do mesmo sistema. Então, por que me julga? Clara chorou, porque dói ver você livre enquanto eu me prendi. Essa confissão humanizou Clara, mas complicou tudo. Beatriz sentia pena, mas raiva pela hipocrisia. De volta ao apartamento, Beatriz contou a Sofia. Ela é como nós, mas nega. Sofia sentiu uma mistura de empatia e fúria. Então o bullying era auto-ódio? Elas discutiram longamente, Sofia argumentando, não justifica o que ela me fez. Beatriz concordou, mas propôs, talvez possamos ajudá-la. Sofia recusou, ela nos separa. Foca em nós. O conflito escalou por uma briga. Beatriz acusou Sofia de ser vingativa, Sofia rebateu que Beatriz era ingênua. Elas dormiram separadas, o silêncio cortante. A pressão social aumentou. Amigos comuns começaram a fofocar e no trabalho de Beatriz, como designer gráfica, colegas cochichavam. Uma cliente conservadora cancelou um projeto ao saber. Beatriz desabafou, estou perdendo tudo. Sofia, solidária, mas exausta, eu passei por pior. Sobrevivi. Mas internamente, Sofia lutava com inseguranças, e se Beatriz se arrependesse? Uma noite, Beatriz recebeu uma mensagem do pai, venha sozinha. Queremos conversar. Ela foi, deixando Sofia ansiosa. Na casa, Manuel e Isabel imploraram, abandone isso. Case com um homem bom. Clara interveio, deixa-la ser. Surpreendida, Beatriz viu a irmã defendê-la pela primeira vez. Eu errei com Sofia, admitiu Clara. Não repita meus erros. Manuel ficou furioso. Vocês duas enlouqueceram? A discussão virou caos, com Isabel chorando. Beatriz saiu fortalecida, mas dividida. Clara me apoia agora? Contou a Sofia, que desconfiou. É uma armadilha? Mas Beatriz via esperança, talvez a família mude. Sofia, porém, enfrentava seu próprio drama. Seus pais, em Porto, ligaram após rumores. É verdade? Outra mulher? A mãe, preocupada, pense na sociedade. Sofia defendeu, é minha vida. Mas o pai cortou, não venha aqui com ela. O rejeição doeu e quando passado. Ela confidenciou a Beatriz, perdendo todos. Beatriz abraçou-a, temos uma à outra. Mas o custo emocional era alto, noites insones, discussões sobre o futuro. O clímax se aproximava. Clara marcou um encontro com as três em um restaurante discreto. Quero me desculpar, disse. Sofia, cética, ouviu, eu projetei meu medo em você. Desculpe pelo bullying. Lágrimas rolaram. Beatriz sorriu, isso significa muito. Mas Sofia questionou, e agora? Aceita nós? Clara assentiu, sim, mas os pais não.
Era um passo, mas incompleto. Elas saíram com uma trégua frágil, mas o ar ainda carregado de tensão. A trégua com Clara durou pouco. Dias após o encontro, Manuel descobriu a confissão de Clara e explodiu em uma reunião familiar. Vocês duas estão destruindo nossa reputação, gritou. Clara, agora exposta, defendeu. Pai, é quem sou. Mas Manuel expulsou, saiam as duas. Beatriz e Clara deixaram a casa juntas, chocadas. Beatriz ligou para Sofia, Clara veio comigo. Podemos ficar aí? Sofia hesitou a brigar a ex-agressora, mas aceitou pelo bem de você. O apartamento virou refúgio, mas tenso. Clara, dormindo no sofá, era um lembrete constante do passado. Sofia evitava olhares, mas conversas inevitáveis surgiram. Eu era uma idiota adolescente, admitiu Clara. Sofia rebateu, você me quebrou. Clara chorou, eu me quebrava todo dia negando quem era. Aos poucos, a empatia cresceu, ambas vítimas de uma sociedade que reprimia. Beatriz mediava, passado é passado. Foquemos no futuro. Mas Sofia lutava internamente. Perdoar era trair sua dor? A pressão externa intensificou. Rumores se espalharam na comunidade portuguesa, com vizinhos cochichando. No trabalho de Sofia, um colega conservador comentou, ouvi sobre sua amiga. Cuidado com a imagem. Ela defendeu, minha vida pessoal não afeta meu ensino. Mas o stress a consumia, levando a noites de insomnia. Beatriz, desempregada após cancelamentos, questionava, vale a pena? Sofia respondia, amor vale tudo. Mas duvidava, o preço era isolamento social. Clara, procurando emprego, revelou mais, casei por pressão. Meu marido sabe agora, estamos nos separando. Beatriz apoiava a irmã, mas isso distanciava Sofia, você passa mais tempo com ela. Beatriz negava, ela precisa de ajuda. A inveja cresceu em Sofia, Beatriz priorizava a família. Uma briga explodiu, eu te dei tudo, e você escolhe ela. Beatriz rebateu, ela é sangue. Você entende? Sofia saiu batendo a porta, caminhando pelas ruas de Alfama, lágrimas misturadas à chuva. Sozinha, Sofia refletiu sobre suas escolhas. Lembrou o primeiro amor adolescente, destruído pelo bullying, e como jurou nunca depender de ninguém. Agora, com Beatriz, quebrara isso, mas o custo era alto. Ligou para uma amiga antiga, estou perdida. A amiga aconselhou, perdão libera você. De volta, encontrou Beatriz e Clara preocupadas. Desculpe, disse Sofia. Elas se abraçaram, mas a ferida persistia. Um evento social testou os limites. Uma festa de aniversário de uma prima de Beatriz, em Cascais. Elas foram juntas, Clara inclusa. Parentes sussurravam, as irmãs e a amiga. Manuel ignorou-as, Isabel rezava em voz baixa. Uma tia confrontou, isso é contra Deus. Beatriz defendeu, Deus é amor. A tensão culminou quando Manuel anunciou, se continuarem assim, cortamos contato. Beatriz chorou, então adeus. Elas saíram, o coração partido. No carro, Clara propôs, vamos lutar pela aceitação. Sofia duvidou, como? Clara sugeriu terapia familiar. Beatriz concordou, mas Sofia resistiu, eles não mudam. O debate continuou em casa, revelando Mautane, Beatriz otimista, Sofia cínica, Clara arrependida. Uma noite, Beatriz confessou, tenho medo de te perder. Sofia beijou-a, não vai. Mas internamente, temia o oposto. A sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda carregava preconceitos em círculos tradicionais. Sofia leu artigos sobre direitos LGBT, inspirando-a a se envolver em um grupo de apoio em Lisboa. Lá, compartilhou sua história, ganhando força. Meu amor é válido, afirmou. Beatriz juntou-se, e Clara, hesitantemente.
O grupo ajudou-as a processar traumas, Sofia o bullying, Beatriz a repressão familiar, Clara a negação interna. Mas uma traição inesperada abalou tudo. Clara, em um momento de fraqueza, ligou para os pais: talvez eu volte atrás. Beatriz ouviu por acidente e confrontou: você nos trai? Clara negou, só testando águas. Mas a confiança quebrou. Sofia explodiu, sabia que não mudaria. Beatriz, dividida, defendeu a irmã: dê chance. A discussão virou caos, com Sofia saindo novamente. Sozinha em um hotel, Sofia ponderou o fim. Talvez seja melhor separar. Mas uma mensagem de Beatriz: volte. Precisamos de você. Ela retornou, encontrando-as reconciliadas. Desculpe, disse Clara. Sofia aceitou, mas com reservas. O incidente destacou a fragilidade, lealdades divididas podiam destruir. Elas decidiram terapia para as três. O terapeuta explorou profundezas, ódio é medo internalizado. Progresso lento, mas real. O alto trão se aproximava com uma decisão moral. Manuel sofreu um infarto, hospitalizado. Beatriz quis visitá-lo, mas ele recusou se Sofia estivesse. Vá sozinha, disse Sofia. Beatriz hesitou, não sem você. Clara mediou, vou eu primeiro. No hospital, Clara confrontou o pai, aceite-nos ou percamos. Manuel, fraco, murmurou, pensei estar protegendo. Era o começo de uma rachadura na armadura conservadora. O infarto de Manuel forçou uma reavaliação. No hospital em Lisboa, as irmãs se alternavam em visitas, Sofia esperando do lado de fora. Beatriz saía chorando, ele pergunta por Clara, mas ignora meu amor. Sofia consolava, tempo cura. Mas internamente ressentia, porque ela era excluída. Clara, agora aliada, compartilhava, ele sempre foi rígido, mas ama vocês. Sofia rebateu, amor condicional não é amor. O debate ético surgiu, aceitar condições ou exigir aceitação plena? Isabel, a mãe, apareceu no apartamento pela primeira vez. Quero ver minhas filhas, disse, ignorando Sofia. Beatriz insistiu, Sofia família. Isabel hesitou, a igreja diz. Clara interrompeu, a igreja evolui. Nós também. Isabel chorou, temo por suas almas. Mas ficou para o jantar, um silêncio desconfortável. Sofia falou, senhora, eu amo sua filha. Isso basta? Isabel não respondeu, mas o gesto foi plantado. Partiu prometendo orar, progresso mínimo, mas real. A recuperação de Manuel levou meses, durante os quais as tensões diminuíram. Beatriz e Sofia fortaleceram o laço, passeando por Belém, discutindo futuro. Casamento? Beatriz sorriu, sim, um dia. Mas o sonho colidia com realidade, família dividida. Clara, divorciando-se, explorava sua identidade, talvez eu seja bi. Beatriz apoiava, Sofia observava cautelosa. O trio formava uma unidade improvável, mas frágil. Um conflito surgiu quando uma amiga de Sofia, lésbica ativista, criticou: você perdoa a agressora? Isso é fraqueza. Sofia defendeu: perdão é força. Mas duvidou: estava traindo a comunidade? No grupo de apoio, debateu: redenção existe? Opiniões divididas, espelhando sua luta interna. Beatriz argumentava, Clara mudou. Sofia concordava relutantemente, mas o passado assombrava. Clara enfrentou seu próprio drama, o ex-marido espalhou rumores, afetando seu emprego. Perdi amigos, desabafou. Beatriz consolou, temos nós. Sofia, empática, ajudou com currículo. O ato solidificou a aliança, mas destacou sacrifícios, Clara pagava pelo passado. Uma noite, Clara confessou, se não fosse por vocês, eu me esconderia de novo. Beatriz chorou, estamos juntas. Sofia sentiu orgulho misturado a dor. A sociedade pressionava de fora.
Uma reportagem local sobre direitos LGBT mencionou famílias divididas e quando sua história. Amigos ligavam, vocês inspiram. Mas haters online atacavam, pecadoras. Beatriz deletou redes, Sofia enfrentou, ignorem. Mas o tolo emocional era alto, ansiedade, discussões. Uma briga, Beatriz acusou Sofia de ser dura com Clara. Sofia rebateu, ela me traumatizou. Reconciliação veio com abraços, mas cicatrizes permaneciam. Manuel, alta do hospital, chamou as filhas. Quero paz, disse. Beatriz levou Sofia, ela vem ou não vou. Manuel relutou, mas permitiu. No encontro, ele falou, não entendo, mas amo vocês. Isabel acrescentou, rezarei pela aceitação. Era parcial, mas um passo. Clara sorriu, obrigada, pai. Sofia, silenciosa, sentiu vitória amarga, aceitação forçada. Pós-encontro, elas refletiram. Beatriz otimista, eles mudam. Sofia cética, tempo dirá. Clara propôs um jantar familiar. Aceitaram, mas tensão prévia. No jantar em Sintra, conversas superficiais, mas Manuel perguntou a Sofia, o que ensina? Ela respondeu, literatura que questiona normas. Ele a sentiu interessante. Um vislumbre de conexão. Mas uma revelação chocou, Isabel admitiu, tive uma amiga especial na juventude. Enterrei. O paralelo com Clara abalou todos. Por que não disse? Perguntou Beatriz. Isabel, medo. A confissão humanizou-a, mostrando gerações de repressão. Sofia viu o ciclo, sociedade moldando destinos. O clímax veio com uma decisão, Beatriz propôs morar juntas permanentemente. Sofia aceitou, mas com condição, Clara encontra seu caminho. Clara concordou, vou embora em breve. A separação iminente trouxe alívio e tristeza. Elas celebraram com um piquenique no Parque Eduardo VII, rindo de memórias. Mas Sofia ponderava o preço, amizades perdidas, carreiras afetadas, famílias fraturadas. Meses depois, a vida estabilizou. Manuel visitava ocasionalmente, Isabel mandava mensagens. Clara namorava uma mulher livre. Beatriz e Sofia planejavam viagem para o Algarve, sonhando futuro. Mas sombras persistiam, preconceitos sociais, dúvidas internas. Sofia escreveu um diário, valeu o sofrimento? A resposta, sim, pelo crescimento. A viagem ao Algarve foi um oásis temporário. Praias douradas de Faro, ondas suaves, Beatriz e Sofia caminhando de mãos dadas, livres do julgamento lisboeta. Aqui somos só nós, disse Beatriz, beijando-a ao pôr do sol. Sofia sorriu, mas o peso do retorno pairava. E quando voltarmos? Beatriz apertou sua mão, enfrentamos. Mas no hotel, uma ligação de Clara, pai piorou. Venham. O idílio quebrou, realidade invadindo. De volta a Lisboa, Manuel no hospital novamente, fraco. Quero ver todas, murmurou. Elas reuniram-se ao leito, Beatriz, Clara, Sofia, Isabel. Manuel falou devagar, errei. Amor é amor. Lágrimas rolaram, aceitação final? Isabel assentiu, sim, filho. Manuel sorriu fracamente, sejam felizes. Morreu dias depois, deixando legado misto, rigidez quebrada no fim. O funeral uniu a família, vizinhos sussurrando, mas elas ignoraram, focadas no luto. Pós-funeral, Isabel mudou, fiquem para o jantar. Aceitaram, conversas fluindo. Conto sobre vocês, pediu a mãe. Beatriz compartilhou, Sofia me faz forte. Isabel ouviu, vejo isso. Clara acrescentou sua história, Isabel confessando mais sobre o passado. Escondi por medo, disse. Sofia interveio, não mais. Quebra o ciclo.
O momento catártico selou reconciliação não perfeita, mas genuína. Mas o luto trouxe reflexões profundas. Beatriz questionou: e se ele não mudasse? Sofia respondeu: mudamos nós. Clara, agora em relacionamento aberto, inspirava: liberdade custa, mas vale. Sofia, processando, escreveu um artigo sobre sua jornada, publicado em jornal local. Reações mistas, apoio e ódio, mas empoderou-a. Minha voz importa, disse. A sociedade evoluía devagar. Em Portugal, leis progrediam, mas preconceitos em rurais persistiam. Elas participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, bandeiras ao vento, sentindo comunidade. Amigos aplaudiam, inimigos vaiavam. Beatriz gritou: amor vence. Sofia, ao lado, sentiu orgulho de vítima ativista. Um ano após o confronto inicial, vidas transformadas. Beatriz e Sofia noivaram em cerimônia íntima, anéis simples. Clara oficiou, Isabel presente, chorando de alegria. Abençoo vocês, disse. O casamento, planejado para o verão, simbolizava vitória. Mas Sofia ponderava custos, amizades perdidas, carreiras abaladas, traumas cicatrizados mas presentes. Foi certo? Perguntava-se. Clara encontrou paz, namorando firmemente, longe da família mas conectada. Obrigada por me salvar, disse a Sofia. Sofia respondeu: salvamos umas às outras. A irmandade improvável floresceu, mas com limites, passado não esquecido. Beatriz, mais confiante, abriu estúdio próprio, focado em arte quer. Inspiro outros, disse. Sofia lecionava com paixão, incorporando histórias pessoais. Juntas, navegavam desafios, discriminação sutil, mas resiliência crescia. No fim, sentadas no sofá, assistindo chuva, Beatriz perguntou: arrepende? Sofia negou: não. Crescemos. Mas internamente, debatia escolhas. Perdoar Clara foi certo? Sacrificar família valeu? O amor superou, mas com cicatrizes. A jornada terminou com aceitação frágil, sociedade mudando devagar. Elas viviam autenticamente, pagando o preço, mas ganhando liberdade. No entanto, fica a questão: perdoar um agressor de passado, mesmo que redimido, é sempre a escolha moral certa, ou às vezes o autorrespeito exige distância eterna?